verdade, a minha formação é em teatro. Eu comecei muito cedo e foi uma história atípica, porque era um diretor, Antunes Filho, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um que hoje deve estar com seus 70 e poucos anos. Na época ele tinha seus 50 e poucos anos. E ele precisava de uma atriz jovem para fazer Julieta. Ele queria montar Romeu e Julieta. Ele ficou muito... Ele já era ele era menino na época do TBC, então ele colheu ali, sugou do Ziembinski, né? Ficava no TBC e depois, em São Paulo, né? O Teatro Brasileiro de Comédia, Cida Becker, essa turma toda tal. Depois dirigiu o Teatro Comercial e tal. E num certo momento da vida, que foi talvez aos 50 anos, ele fundou, quer dizer, primeiro chamava Pau Brasil, que foi Macunaíma, que foi feito pelo Cacá Carvalho, e que foi um estrondo, porque você adaptar, imagine, Mário de Andrade, ir para o teatro, né, assim, adaptar, vocês devem talvez conhecer o filme, enfim, o filme foi remasterizado agora e tal, do Joaquim Pedro, e que foi feito com o Grande Otelo, enfim. E era um filme até mais tropicalista, mais brasileiro, no Parque Lage e tal, e ele fez isso no teatro. E a peça durava 4 horas. Ai, meu Deus, meu celular, deixa eu desligar, desculpa, gente. Eu desculpa também. Não sei se é o meu. Acho que não é o meu, não. Mas enfim. Ou é o meu? Não é o meu, desculpa, não é o meu. Desculpa. Não, eu pensei que era o meu, era o Florido. Caramba. Aí, desculpa. Ele precisava de uma atriz jovem e ele estava tendo dificuldade porque se era muito jovem também não tinha nenhuma experiência, enfim, era muito nova, muito crua. Mas se a atriz também tivesse já seus 20 anos, assim, ela já passava uma mulher mais madura. Então, para fazer uma personagem que a princípio teria 14, 15 anos, era complicado achar uma atriz que... Bom, eu fiz um teste levado pelo Marcelo Tass, que hoje é conhecido pelo CQC, que é meu padrinho, digamos assim, de carreira. E ele estava no grupo, ele começou lá também, depois ele foi por outros caminhos, Olhar Eletrônico, que hoje é O2, enfim, tem muita história já, né? E eu gostava muito de teatro. Na verdade, eu queria fazer mímica, porque meu pai me levou para ver o Marcel Marceau. E eu gostava, depois a Denise Stopes, que falava, né? Foi, enfim, Ricardo Bandeira, que eu nem sei se ele é vivo ou não, mas que... E o meu sonho era fazer mímica porque eu tinha muita dificuldade em falar. Eu tenho até hoje, assim, quer dizer, a minha parte sensível é onde estava, é exatamente aqui, que é a expressão, né, que é a fala e tal. Então eu queria trabalhar através do corpo, que eu achava que era mais interessante como forma de expressão. Mas com esse teste minha vida mudou, porque ele me achou muito espontânea, muito autêntica, claro, eu não estava esperando nada. Meus pais tinham visto a peça e eu lembro quando eles foram, era proibido para 18 anos, porque tinham cenas, não de nudez, assim, não tinha nada erótico, né, mas era índio, então as atrizes ficavam de seios de fora, tal, enfim, tinha uma censura de 18 anos. Eu tive que ser emancipada, porque depois eu fiz uma Macunaíma. E eu tinha 15 para 16 anos. E eu fiz o teste, ele pediu para eu voltar, e, enfim, e aí eu entrei. E foi uma das sensações mais incríveis, porque eu nunca vou me esquecer do prazer que eu senti de estar numa sala escura com um diretor sozinha ali no Sesc Anchieta, quer dizer, não era no teatro, era em cima, numa sala de basquete pintada de preto. E aquele homem me modelando mesmo, assim, descobrindo e fazendo. Então ele pegou toda a minha espontaneidade, né? Como ele trabalhava, exatamente, não queria vício dos atores, ele não queria que ninguém chegasse com a sua... Enfim, daí é uma história mais comprida, enfim, que é da técnica dele, né? Como eu não tinha parâmetros de técnica nenhuma, porque eu ia até prestar para EAD, ou, enfim, ia fazer uma escola de teatro, e antes disso eu comecei a fazer teatro. Então, por isso que eu digo, eu não tenho um método, assim, porque aí eu fui pela maneira empírica, que era procurar diretores que me interessavam, que me fascinavam, e aprender através dos diretores.
Então, às vezes, quando eu quero dar aula, falar, que me chama, eu falo, gente, mas eu não tenho um método para falar isso, aquilo, tá? Então, fui aprendendo meio na marra, que também acho que é o jeito que, na época, principalmente no Brasil, a gente aprende. O som aqui fora, mas enfim. E aí, aquilo, de uma maneira, me projetou, porque ele era já tinha feito uma Macunaíma, Nelson Rodrigues, que ele também, junto com o Sábato Magaldi, tirou dessa visão pornográfica, né, que hoje é normal falar de Nelson Rodrigues como um grande autor, como, né, um clássico. Imagina, Nelson Rodrigues virar um clássico. Esse Nelson Rodrigues, e muito pela pornochanchada dentro do cinema e tal, ele ficou um autor pornográfico, né, assim. Então, o Antunes resgatou isso, quer dizer, esse lado muito mais profundo, assim, muito mais, enfim, deu uma outra visão, que é a visão que hoje em dia a gente tem do Nelson Rodrigues, né? Então foi o princípio de dar essa outra visão do Nelson. E o Romeu e Julieta, que seria ele brincava, isso seria assim um coquetel, assim, uma brincadeira, assim, um aperitivo, né? Uma brincadeira. Só que foi um estrondo, foi um sucesso, todo mundo quis ver, todas foram, né? Foi um ano que a gente ficou na Anchieta e em repertório, coisa que hoje em dia é extremamente difícil. O Sesc, o Danilo começou, ele contratou o Antunes, e começou essa história do Sesc com teatro, e a gente, durante um ano, a gente cada semana fazia uma peça, o que hoje em dia é uma coisa muito... Não ganhava nada também não, mas... mas era muito difícil manter um grupo de 22 atores em repertório num teatro fixo, né? Então eu acho que eu comecei pelo mais alto padrão, assim, porque depois ele fazia viagens internacionais, porque o Macunaíma foi um sucesso estrondoso, isso eu participei, quer dizer, e era convidado para todos os festivais internacionais. Então, de 6 em 6 meses tinha uma viagem internacional onde os atores ganhavam, então, cachês em dólar, que é o que mantinha os atores. E eu convivi com 17 anos, porque a gente ensaiou durante 2 anos, porque tinha o Sesc também. A gente não ganhava salário, não foi ganhando, mas enfim. A gente ganhava uma bilheteria, enfim. No meu caso, não fazia tanta diferença, porque era jovem, morava com meus pais, enfim. No caso de outras pessoas era mais difícil. E daí eu viajei o mundo com contato com a turma que na época era a vanguarda do teatro, que era a Pina Bausch, que era Tadeusz Kantor, que era Peter Brook, que era Sankar Juku, enfim, eu tô falando de uma turma de teatro que não tem a ver com o cinema, mas enfim. Mas é porque eu achei que na vida ia ser assim, né? E não foi, porque daí quando o Antunes sempre, ele depois desmanchava os grupos, ele queria que eu continuasse, mas eu achei que eu tinha que dar uma pausa. E aí eu vi que o mercado no Brasil normalmente era completamente diferente do que, quer dizer, o mesmo padrão de trabalho, de você estar assim no topo de um teatro de linguagem, né, viajando o mundo e tal. Isso realmente, talvez, não sei se eu recupero isso um dia, mas eu brinco que eu comecei pelo final, assim, né. E aí o Marcelo de novo me chamou para o Olhar Eletrônico, que era a época do vídeo, entrando no cinema, porque a gente entrando no Brasil, porque era muito caro o cinema, né? Não se tinha, era difícil fazer e tal. E a turma, o vídeo no Brasil foi uma coisa muito fácil, porque era barato, era fácil. Então, eu falo muito de São Paulo porque eu sou de lá, né? Então você tinha o Olhar Eletrônico, que hoje é O2, e você tinha a TV, acho que era a TV Tudo, que era o Tadeu Django, o Walter. Então começou todo um movimento junto com artistas plásticos ou sei lá o que e tal, e tinha um espaço lá que podiam passar. Então eu comecei a trabalhar exatamente com edição de vídeo, porque lá você cavava o seu espaço. Então eles não sabiam também o que fazer comigo como atriz lá, porque